Daí, rapaziada, tudo certo com vocês? Tudo na paz? Meu nome é Davi, sejam bem-vindos ao canal Retroativo. Semana passada aí, acho que eu não postei nenhum vídeo. Essa semana também vou postar só esse vídeo aqui, tá, pessoal? Acredito eu, tá? Vou postar só esse vídeo essa semana. E venho falar pra vocês aqui sobre esse ícone aqui, ó, da música, tá? O Ronnie James Dio. Eu comprei aqui o DVD, o Blu-ray, na verdade, de um show dele aqui no Hammersmith Apollo em 1993, tá aí, ó. Tipo, eu nunca fui num show do Dio, né? E tenho amigos que foram em shows do Dio e tal, conheço gente que foi no show do Dio. Eu nunca fui, infelizmente, né? Eu, na verdade, era uma outra época, uma outra ocasião. O Dio fez alguns shows no Brasil nos anos 90, né? Então, na verdade, eu nem sabia que tinha um público assim que gostava tanto dele, entendeu? Então, quando ele começou a fazer algumas excursões pro Brasil assim, ele se deu bem fazendo alguns shows em São Paulo, né? O Dio já estava numa fase, isso aqui é de 93, já estava numa fase assim até meio, já não estava ganhando aquela grana, né, que ganhava no começo dos anos 80, porque eu até tô lendo aqui a biografia dele aqui, ó, do Ron James Dio. Tô lendo também essa biografia, já faz tempo que eu tô lendo, eu demoro bastante tempo para ler o livro, eu já falei para vocês aqui, mas eu leio, tá, pessoal? Até o finalzinho aqui do ano, acho que eu termino isso aqui. Falta pouquíssima coisa, na verdade, eu li toda a parte ali que ele passa pelo Black Sabbath, né, na verdade, quando ele monta a primeira banda dele, né, com um amigo, o amigo parece que se acidentou, né, na época, eles estavam fazendo alguns shows ali por Nova York, então, no começo de carreira, assim, acho que era até outro nome, a banda, entendeu? E nem era Elf ainda, era antes do Elf, eu acho que isso, tá? Era outro nome a banda, acho. E ele tinha ali um amigo e ele perdeu esse amigo, né? Num acidente de carro e tal. E ele, por sorte também, sobreviveu, com muita sorte, porque o Dio foi arremessado também para fora do carro, né? Ou foi o amigo dele, eu não tô lembrado direito, pessoal. Acho que foi o amigo dele que foi arremessado para fora do carro, né? E acabou falecendo. Mas o Dio também teve sérias lesões ali, vários problemas graves, assim, por conta desse acidente. E isso ficou com certeza uma grande cicatriz, assim. E o Dio passou pelo Elf, passou pelo Rainbow, né? Olha só o que esse cara fez, né, meu? Pra mim, acho que é um dos maiores vocalistas de todos os tempos. É o maior, pra mim é o maior, tá? E eu vou te contar, eu sou um cara que eu fui ouvir Dio bem depois, assim, do Black Sabbath, com Ozzy, muitas bandas, o Iron Maiden, né? Eu fui ouvir Dio muito, muito além, assim. Eu lembro que muita gente falava que o Black Sabbath tinha gravado um disco bom com Ron James Dio. E realmente, assim, agora eu tô entrando mais de cabeça, né? Até por conta dessa biografia e tal. E e já ouvi, né, muita coisa também, claro, o Holy Diver, The Last in Line, o Sacred Heart, são os discos assim fenomenais, né, fenomenais. Claro que eu sabia que existiam esses discos, né, o Magic, o outro, o The Killing, eu tenho esses discos lá em casa, CDs e tal. Eu acho que se foi um disco que eu ouvi bastante foi o Killing the Dragon. Eu não sei se é Killing the Dragon, pessoal. É um disco de uma capa amarela, assim, e eu acho que ele gravou depois dos anos 2000, tá, esse disco aí. E esse Blu-ray que eu comprei aqui, pessoal, ó, ele aqui é zero, tá vendo? Região, então ele é de boa, ele roda tranquilo aí. Um Blu-ray do Brasil. Eu trouxe esse Blu-ray daqui do Brasil, ó. Tava lá em casa, assim, ó, vou levar pra lá pra assistir algumas coisas. E tá aí. Tava ouvindo agora num som na verdade, nesse fone aqui, nesse headphone. Eu tava ouvindo esse show, cara, e coloquei em 2.0, assim. Eu queria ter uma experiência de ver isso no home theater, assim. E por enquanto é aqui, entendeu? Mas eu quero ver se eu compro um home theater pra curtir esses shows, tudo em 5.1, que deve ser uma paulada, né? Ouvir ali a voz do Dio na tua cara, assim. Ouvir o bumbo do Vini Apes no teu coração, entendeu? Pessoal, e olha, essa biografia que eu comprei aqui, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei nela, tá? Biografia, olha aqui. Olha aqui, pessoal. R$ 158 eu paguei no Macedo, correto? No Brasil. Então, tá aqui em português, né? Eu trouxe do Brasil esse livro também, tá? Caro demais, né? Caro demais para ter acesso a um livro.
E eu não sei se esse livro aqui, eu sei que esse cara aqui, ó, o cara que escreveu o livro, James Kerr, é super famoso, acho que ele escreveu alguns outros livros aí importantes, falando sobre alguns artistas e tal. Eu vou dar uma pesquisada aqui e coloco pra vocês, tá? Então, assim, ó, a história de um ícone do heavy metal. É o cara que inventou isso aqui, ó. Tá? É o cara que inventou. Ele falou que a avó dele, né? Ele falou que a avó dele fazia esse sinal, assim, que meio que pra espantar o olho gordo, entendeu? Então, ela levantava essas aspinhas. E aí ele começou a usar. E foi o cara que, com certeza, ele fala que não, ele mesmo fala, né, que a avó dele que inventou isso, mas não foi que a avó dele inventou, na verdade era uma superstição, uma coisa, né? Provavelmente outras pessoas inventaram isso, mas ele foi o cara que popularizou, né, esse símbolo heavy metal aqui. Então, pessoal, então eu não sabia que o Dio, cara, ele tinha esse lance ele entrou pra uma cena ali, acho que aconteceu muito isso com o hard rock, né? Muitas bandas do hard rock começaram a perder espaço ali, com aquelas bandas que estavam chegando nos anos 90, o grunge e tal, Pearl Jam, Nirvana e por aí vai, né? Até o próprio Guns, né, sentiu com isso, porque esses caras, eles abraçaram todos os jovens. Aí ele tem 2 discos ali que ele gravou acho que é Stranger Highs, tá? Se eu não me engano, é começo dos anos 90, que é da tour, acho que desse show aqui, tá? Em Londres, no Hammersmith. E o outro cara, eu vou colocar o nome aqui embaixo, pessoal, eu esqueci, tá? E nesses discos, na verdade, ele traz um pouco de progressivo, entendeu? E falando sobre algumas coisas que aconteciam no cotidiano, né? Então fala muito sobre isso nesse livro aqui, esse livro bem legal, que eu acho que deve estar fora de catálogo, por isso que eu paguei bem caro. Mas eu queria muito assim, ler a história desse cara, porque é um cara fantástico, tá? O Ronnie James Dio é o maior vocalista de todos os tempos pra mim. E nesse show aqui, ó, tá? Ele tá assim fora da casinha, literalmente. Corra atrás aí dos discos do Dio, tá? São todos discos legais, legais demais. Alguns discos que ele tentou sair um pouco da área dele, mas depois ele volta, né? Entendeu? Então o Dio é um cara, o Mágica, se eu não me engano, é um disco ali de um retorno, assim, a começar a voltar às origens e tal. Os fãs ficaram meio, né? Muita gente começou a cair fora. Não tinha mais nada a ver porque tava rolando uma outra cena, entendeu? Olha, pessoal, que legal isso aí, ó. É um documentário também, tem nesse Blu-ray aqui, ó. Tá? E tem um Dio aqui dando entrevista, Vini Apse, toda a galera assim dando entrevista, entendeu? Ó, aí o Vini Apse agora, né? Mas já rolou a entrevista com o Dio. A gente, isso é por trás, né, de um grande show e tal, né, cara? Tem toda um monte de parada que a gente às vezes não vê, né? E aí tem esse mini documentário no Blu-ray que eu achei muito legal, pessoal. Sensacional isso aí. Pessoal, isso aí, ó, esse é o guitarrista Tracy G, tá? Que o Dio colocou na banda aí pra gravar esses discos, entendeu? Que pra ele, assim, foi legal porque ele participou desses 2 discos que são icônicos do Dio e que eu pouco conhecia, entendeu? E ele é diferenciado, assim, diferenciado esse cara aí. Toca muito, assim. No show ele aparece ali, ele detona, entendeu? Esse cara aí é o Jeff Pillow, o baixista que era amigo do Dio e tal. Ó, que tá nessa... Porque assim, o que acontece? Aqui já é uma formação bem assim, é diferente da formação do Dio, dos primeiros anos do Dio, entendeu? Aqui já também não é o tecladista original e tal, mas é uma banda muito boa mesmo, tá? E esses discos ali, eles foram meio que esquecidos, assim, entendeu? E a gente sabe que a gente não ouve tudo, não conhece tudo, então eu acho que é uma parte legal do Dio aí, da história do Dio, né? Eu acho que foi essa formação, o Dio na verdade depois teve a formação com o Doug Aldridge, né? Que é aquele do Whitesnake e tal. Acho que da própria turnê do Killing the Dragon aí que eu falei pra vocês. Então, pessoal, é o seguinte, esses 2 discos, né, como eu falei, tanto o Stranger Highs de 1993 e o outro que eu não mencionei, mas agora eu menciono para vocês aqui o Anger Machine de 1996, são 2 discos muito legais, que valem muito a pena a audição. São 2 discos que o Dio saiu um pouco ali daquele lance que ele fazia ali no começo dos anos 80, ele mudou bastante as letras, mudou
o estilo, o som ficou um pouco mais pesado, ficou um pouco mais progressivo, tá? Acho que ele foi os discos mais experimentais da carreira dele, tá? Tanto o Strange Highways, tá? De 93, quanto o Angry Machine de 96. Eu acho que vale muito a pena ouvir esse disco, valeu? Então, um forte abraço a todos aí e tamo junto sempre, valeu. Ouça Dio.